Bem no centro de São Miguel de Soceide, no concelho de Vila Nova de Famalicão, encontramos uma belíssima casa rural, a Casa Amarela, que em 2006 foi considerada pela Associação Portuguesa de Museologia como o Museu do Ano. Mas não é um museu etnográfico. É, afinal, a Casa-Museu de uma das mais relevantes e fascinantes personalidades do nosso mundo literário. Esta é a Casa-Museu Camilo Castelo Branco, a completar em 2022 100 anos de existência. O espaço museológico que integra a rede portuguesa de museus e tutelado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, a Casa-Museu recria os ambientes vividos nesta quinta pelo escritor Camilo Castelo Branco, juntamente com a sua esposa Ana Palácio e os seus filhos, desde que aqui se instalou em 1863 e até o seu suicídio em 1890. 26 anos que ficam associados igualmente a muita da sua vasta produção literária. A salvaguarda e a promoção da obra do escritor constituem, de resto, a missão deste museu. Significativamente destruída por um incêndio em 1915, a casa foi reconstruída e tornou-se num espaço público em 1922, com, então, duas valências, escola primária e museu camiliano. Mais tarde, nos anos 50, novas intervenções de restauro devolveram ao imóvel a traça original e as características que possuía quando habitada pelo escritor, destinando-a, em exclusivo, a espaço museológico. A casa encontra-se classificada como imóvel de interesse público desde 1978. Pós-graduado em Museologia, doutorado em História, com uma tese sobre a correspondência de Camilo, José Manuel Oliveira é o diretor da Casa Camilo Castelo Branco. E antes de falarmos da casa, quem foi afinal o Camilo? A 16 de março de 1825, nascia uma criança na Rua da Rosa, em Lisboa, chamado Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco. Essa criança vai perder a mãe aos 2 anos, perde o pai aos 10 e vai ser enviado para os cuidados de uma tia em Vila Real, a tia Rita. De facto, a família não o recebeu muito bem em Vila Real. Aí viverá até aos 13 anos e meio, passará para Vilarim da Samardã, viverá com a irmã que estava casada com um médico e irmão de um padre e depois casa aos 16 anos em Ribeira de Pena. Vai cursar medicina para o Porto pelos 17 anos e meio e vai fazer tudo para o Porto menos estudar. Sim, vai levar uma vida boémia. Uma vida do boémio, não é? Aí começa, de facto, a geminar e a medrar um extraordinário gênio da nossa literatura. Ele começa a colaborar em jornais. Exato, começa a escrever para os jornais, começa as suas primeiras obras, começa a tornar-se conhecido. Aliás, na altura, os grandes escritores dos catálogos das livrarias do Porto eram os autores franceses e Camilo vai começar a encaixar os seus livros nesses catálogos, o que foi um feito absolutamente notável e esquecido no panorama editorial português. Depois rebenta o escândalo, vai se envolver com Ana Augusta Plácido, casada com um comerciante muito rico do Porto, que era o proprietário desta casa onde hoje nos encontramos. O escândalo vai rebentar, ela vai ser acusada de ter praticado adultério, Camilo acusado por ter copulado com mulher casada, vão ser presos, absolvidos, porque não se provava, não era possível provar. Aliás, o Código de Processo Penal era muito curioso, só era condenado quem fosse apanhado nu, na mesma cama, mas isto não era suficiente. E apanhados em flagrante delito. Isso ninguém viu. Ninguém viu. Mas nessa altura o Camilo é já de facto uma figura nacional, não é? Completamente. O processo é, diríamos hoje, completamente mediático. E o rei vem visitá-lo 2 vezes à prisão. E o rei vem duas vezes à prisão. Na segunda, o rei desce às anchovias, que é algo absolutamente notável. Poderemos imaginar o que é aqueles presos verem descer o rei por uma escada. Não acreditar. Mas isso é uma influência do Camilo. É o Camilo que denuncia essa situação ao rei. O Camilo denuncia ao rei. Camilo estava nos quartos de Malta, no terceiro piso,
uma situação muito privilegiada. Eles vão ser absolvidos porque não se provou. Pinheiro Alves morre em Famalicão 2 anos depois deste processo, morre em 63. Pinheiro Alves, portanto, o marido da Ana Plácido, exatamente, o marido da Ana Plácido morre, desgostou-se. É uma escritora, não é? Uma poetisa. E ela é uma poetisa, vai escrever vários livros na cadeia, cujos títulos também são bem carismáticos do que eles traduzem. Herança de Lágrimas e Luz Coada por Ferros, não é preciso explicar, isto diz algo assim. Provavelmente títulos de influência de Camilo Castelo Branco. Depois, à morte do Pinheiro Alves, vem viver para Famalicão, para São Miguel de Ceira. Isto ficaria longe do Porto. Isto era uma aldeia recôndita de Portugal. É um afastamento do pulsar do Porto e citadino de então, mas foi onde ele também encontrou espaço para escrever. A vinda de Camilo para esta localidade traduziu-se na sua produção literária. Diz-se que Camilo terá sido o primeiro escritor português a viver exclusivamente da escrita. Isso não, é verdade, de facto. Ele vai viver exclusivamente. Embora ele diga que, e as pessoas tenha passado a imagem de que vivia em grande sofrimento, mas não em sufoco financeiro, que são duas coisas substancialmente diferentes. Camilo, até 1872, está aprovado nas cartas, ele ganhou mais do que a herança que teve o filho de Pinheiro Alves e Ana Plácido. Portanto, para vermos que tinha ganhado quase 30 contos de reis, o que em 1870 era uma fortuna considerável. Não é? E vai escrever aqui grande parte da sua obra, parte importante da sua obra. Eu relembro 2 títulos: a Brasileira de Prazinhos, um romance absolutamente notável, as Novelas do Minho, e depois, por circunstâncias diversas, vai perder um filho que não é dele, que é de Ana Plácido com Pinheiro Alves. Vão-lhe morrer grande parte dos amigos, vem a cegueira e com a cegueira a impossibilidade de ler e escrever, até que põe termo à vida nesta casa de São Miguel de Ceira e depois irá ser sepultado no cemitério da Lapa, no Porto. Vamos conhecer a casa? Com certeza, com todo o gosto, vamos lá. Mandada edificar por volta de 1830 pelo primeiro marido de Ana Plácido, a casa de Ceide mantém, curiosamente, muitas das características tradicionais minhotas e não tanto as de uma residência de um enriquecido brasileiro de torna-viagem, como era o caso. A cozinha era espaço amplo e convidativo. A sala de visitas era também a do piano e de jogo, com o seu imponente relógio. Mesmo ao lado, a sala de jantar. A casa permite-nos, de igual modo, perscrutar os espaços de intimidade, como os quartos ou mesmo as instalações destinadas à higiene. E, claro, o escritório, onde Camilo escrevia e onde gravuras e estatuetas evocam personalidades que admirava e o inspiravam. Mas então, saímos do escritório e temos logo aqui o quarto do Camilo. A esse propósito, Samuel, quem visita a Casa Museu, o que é que encontra? As pessoas vão encontrar aqui 2 dimensões importantes da vida de Camilo. A vida privada e a ficção. Foi aqui que ele escreveu nos últimos 26 anos grande parte da sua obra e é aqui que ele vai viver os seus dramas e os dramas da sua família. A pessoa vai encontrar aqui, de facto, os espaços onde ele operou e deixou materializadas muitas das suas obras, mas vai também encontrar o seu relacionamento com Ana Plácido, o seu relacionamento com os filhos, o seu relacionamento com as pessoas que o visitavam em São Miguel de Ceira, sejam as da localidade ou não. Portanto, há aqui uma dimensão da vida privada que é muito importante. E isso tem um impacto grande nas pessoas. Saber onde é que ele dormia, onde é que ele ia ao quarto de banho, qual era a secretária dele, quais eram os tiques que ele tinha quando escrevia. Ou seja, é essa a dimensão da vida privada que permite... E diária, como dizias, a cozinha que também... A cozinha, onde é que ele comia, o que é que ele comia, onde é que ele se sentava para comer, sentava-se à lareira, gostava de comer, gostava de beber, não tinha grande apetite, não era um homem, não era grande garfo, era um bom copófono. É isso que as pessoas vão encontrar aqui. Mas depois aqui. existe também aqui a dimensão da obra que ele produziu, não é? Porque vamos cruzando aí com alguns dos seus livros. Não é?
Sim, sim, depois existe a dimensão da obra, porque como eu referia, quando nós abrimos esta janela do quarto dele, vemos a rebordar o horizonte, o Monte Córdoba. Ele tem uma obra extraordinária que, começando em São Miguel de Refojos, termina ali em Monte Córdoba, a Bruxa de Monte Córdoba. Ou seja, este lugar está muito impregnado das histórias da sua ficção. É isso que as pessoas também vão encontrar aqui. E foi isso que fez com que o José Saramago aqui viesse? Porque eu sei que há uma história muito interessante sobre uma vinda do Saramago aqui, não sei se... Sim, quando o Saramago recebeu o Prémio Nobel, ele veio trazê-lo em fevereiro, veio aqui 28 de fevereiro, veio trazê-lo simbolicamente. Vem trazer rosas ao mestre, ao escritor que ele entende ser o escritor que mais mereceria o Prémio Nobel, e depois deixou isso exarado no livro de honra, mas depois deixa também, na viagem a Portugal, onde não tinha tecido grandes comentários sobre a casa, uma anotação que para nós é verdadeiramente extraordinária. E qual é? A casa de Camilo, onde todo o Portugal está. E está, podem crer. Considerada a maior memória viva de Camilo, a sua casa-museu, recriando com grande fidelidade o ambiente que aqui se vivia na segunda metade do século XIX, é de fundamental importância para o conhecimento da vida e obra do escritor. Mas o espaço não se limita à sua área residencial interior. Há também a Casa do Caseiro, antigas estruturas de apoio aos trabalhos agrícolas da Quinta, e no exterior a área envolvente, incluindo, na fachada, junto às escadas, a imponente e emblemática Acácia do Jorge, plantada pelo filho de Camilo e Ana Plácido. Mas a visita permite-nos também passear pelo jardim e usufruir de espaços como o Logradouro e a Eira. Pedro Oliveira é o vereador com o pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. E, Sr. Vereador, qual é a importância que a autarquia dá à presença de Camilo no Conselho e, particularmente, este espaço que é tutelado pela autarquia? Vila Nova de Famalicão dá uma importância muito grande tudo que tem a ver com Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco foi, como todos sabem, o maior romancista português, viveu uma parte significativa da sua vida em Vila Nova de Famalicão, cá morreu e, portanto, desde o início do século XX, por ocasião também daquilo que foi a abertura desta casa como casa-museu, em 1922, o Vila Nova de Famalicão, a autarquia de Vila Nova de Famalicão tem estado sempre a par daquilo que possa ser a promoção e a divulgação da obra e da figura de Camilo Castelo Branco. Tal é essa importância que nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, temos assistido aqui, não só aqui neste espaço, mas também aqui perto no Centro de Estudos Camilianos, à construção ou ao restauro de instalações que são fundamentais na obra de Camilo Castelo Branco. Aqui na Casa de Camilo Museu tivemos ainda agora, em março, aqui a inauguração deste restauro da Casa dos Caseiros, uma infraestrutura que vai permitir, composta por uma sala para serviços educativos, para atividades pedagógicas, mas também uma cozinha onde vai ser possível servir refeições de âmbito camiliano. Mais embaixo temos também uma obra composta por um sequeiro e um logadouro que também servirá para atividades pedagógicas e, portanto, houve aqui um investimento notório da autarquia naquilo que tem a ver com esta preservação desta herança camiliana. E, portanto, um investimento avultado, diga-se de passagem, e, portanto, pretendemos, desta forma, também preservar aquilo, como disse, que é esta herança camiliana. E, portanto, tem esta dimensão histórica neste aspecto muito peculiar. Depois, dizer-lhe também, Joel, que não estamos só a olhar para este passado e para esta dimensão mais histórica, mas também o Centro de Estudos
E a própria Rota Camiliana é um projeto mais recente dos últimos anos, permitem-nos também, e com eles pretendemos também projetar-nos também neste presente e neste futuro, e esta Rota Camiliana também pretende isso mesmo, servir aqui este espaço como uma porta de entrada dos turistas a partir do Porto, mas uma porta de entrada aqui também no Minho e em Trás-os-Montes. E, portanto, Vila Nova de Famalicão, a autarquia de Vila Nova de Famalicão tem que estar sempre ao lado destas iniciativas e promover e alavancar também tudo aquilo que possa continuar a ser a promoção de Camilo Castelo Branco, como referiu. Percebi claramente essa aposta através da Rota Camiliana nos turistas, mas também, aqui acompanhando esta nova intervenção, há de facto aqui também uma grande aposta, percebe-se, em termos dos serviços educativos e na captação das escolas, não é? Sim, naturalmente. Os serviços educativos representam uma parte muito importante daquilo que é as funções, ou daquilo que são as funções da Casa Museu. Nós, fruto daquilo que são a necessidade de os nossos estudantes estudarem Camilo Castelo Branco e as suas obras, somos visitados muito frequentemente por um número muito significativo de estudantes, não só do nosso concelho, mas de todo o país. Portanto, temos ali numa parte muito específica do ano, de acordo com aquilo que são as matérias que os estudantes estão a lecionar nas suas escolas. Portanto, temos aqui a presença de muitos professores de língua portuguesa e dos estudantes do secundário que nos visitam e acabam por conhecer não só este espaço, agora renovado, com esta sala, como referi, ótima para estes serviços educativos e com a cozinha, mas acabam depois também por permanecer em Vila Nova de Famalicão e poder conhecer também um bocadinho da nossa cidade e do nosso concelho. E do vosso vasto património e museus. Em 2005 foi inaugurado, a poucos metros de distância da casa, o Centro de Estudos Camilianos, de autoria do arquiteto Álvaro Cisa Vieira. Um espaço moderno que muito veio reforçar, enquanto local de estudo, preservação e animação cultural, a missão da Casa Museu, a que nos apetece sempre voltar, até porque, nos seus só aparentemente exíguos espaços, continua a ser uma estrutura crucial na promoção da perenidade da cultura e da língua portuguesa, de que a obra de Camilo é manifestação e afirmação singular. E esta sala, que sala é esta? Esta é a conhecidíssima sala de visitas, sala do teto abaulado, porque é um fundo de uma maceira, a sala do bilhar, que era o jogo predileto de Jorge, o filho louco, e depois a sala do jogo e a sala também onde Camilo pôs ter uma vida, onde Ana Plácido tocava piano. É uma sala importantíssima. E os filhos estão muito presentes. E dos filhos também presentes, sim. Mas, para lá, digamos, da exposição permanente, o que é que o museu oferece em termos de programação? O museu na sua articulação com, já agora, também o Centro de Estudos Camilianos. Exatamente, Joel, exatamente. Uma vez que a casa estava praticamente vocacionada para mostrar essa ligação entre a ficção e a vida privada de Camilo, houve uma enormíssima necessidade de criar outras valências que abordassem aspectos ligados à vida e obra de Camilo. E aí se construiu o Centro dos Camilianos. É um edifício, eu costumo dizer que é Serralves em miniatura, porque exatamente a mesma equipa que fez Serralves foi a equipa que esteve envolvida na construção do Centro dos Camilianos, que inaugurou em 2005. Vocês estão a falar do arquiteto Álvaro Cisa? Está do arquiteto Álvaro Cisa, um arquiteto prestigiadíssimo, e que tinha também uma admiração de Camilo. O pai tinha uma grande admiração de Camilo, e tudo isto foi uma intervenção emocional também do arquiteto Álvaro Cisa, que para nós foi muito gratificante. E esse edifício tem várias valências, que eu me permito destacar a sala de exposições. 2 vezes por ano temos uma exposição de Camilo Castelo Branco ou sobre Camilo, ou ligada a Camilo Castelo Branco. Temos um auditório, um anfiteatro, onde fazemos recitais de piano, apresentações de livro, exibimos peças de marionetas, nomeadamente uma sobre a Maria Moisés e outra sobre o Amor de Perdição. Temos um átrio magnífico onde as pessoas se sentam a ler
e por vezes até a fazer as suas escritas. Voltando ainda ao auditório, há também ali uma programação regular de cinema. Sim, sim, é uma programação regular de cinema. Aliás, já foste convidado. Nós fizemos 99 sessões já de cinema. Com a pandemia parámos. Vamos recomeçar agora com fitas de animatógrafo em São Miguel de Seide, com a presença com convidados residentes, o caso do professor Sobrinho Simões, o caso do Júlio Machado Vaz, o caso do professor Laborino Lúcio. Portanto, tem convidados residentes que trazem outras pessoas. Portanto, tem tido uma programação, nomeadamente o Festival de Teatro Amador, que vai terminar neste fim de semana, em que várias companhias de teatro amador representam as suas peças em São Miguel de Seide, o que tem muito do oitocentista camiliano. E são algumas das atividades que promovemos no auditório. As marionetas da Maria Moisés e do Amor de Prisão têm muita receptividade junto do nono ano, os alunos do nono ano e os alunos do 11º ano. Depois temos uma cafetaria, que tem sido ultimamente usada apenas quando há eventos. Temos uma biblioteca, temos reservas. Temos quase 1000 metros quadrados de reservas para os livros, para os jornais, para os documentos, e isso é, de facto, verdadeiramente extraordinário. Aliás, vocês também têm conservação e restauro. Exatamente, fazemos conservação e restauro, um ponto não de modo muito interventivo na limpeza dos documentos, nem pequenos restauros, e podemos ter a satisfação de ter obtido da parte dos colecionadores confiança no nosso trabalho. E ao longo dos anos e dos últimos tempos temos recebido doações que fazem com que o nosso acervo tenha mais de 150.000 bens culturais camilianos. O projeto Arquiteto Cisa veio ajudar, e só ter estas reservas e espaço onde os guardar, de facto permitiu, e muito, que estes colecionadores, que por vezes não têm condições para os guardar, por vezes por morte, os familiares preferem que estejam à nossa guarda do que estarem em casa deles. Eu acho que estamos a fazer um trabalho, claro que é mau o romeiro que diz mal o seu bordão. Portanto, eu, como empregado e mordomo do Sr. Camilo Castelo Branco, tenho a vaidade de dizer que estamos a fazer um bom trabalho pela cultura e pela língua portuguesa. No espaço da antiga cozinha da casa de Camilo Castelo Branco, apetece-me regressar ao início deste programa, quando vos dizia que este não é um museu etnográfico. É sim um espaço museológico que evoca a memória, a presença daquele que foi um dos maiores vultos da literatura portuguesa. E, no entanto, aqui recria-se de uma forma tão primorosa o ambiente em que vivia o escritor, de tal forma que parece que ele acabou de sair e que daqui a uns minutos está de regresso, que não deixamos de evocar esses ambientes domínio de finais do século XIX. Afinal, o ambiente que tanto inspirou Camilo Castelo Branco para a sua obra ficcional. A Casa Museu de Camilo é também um convite para uma viagem no tempo. Aceita esse desafio. Venha visitar a Casa Museu Camilo Castelo Branco.